Era Vargas, 1930 a 1945. Gente, estamos começando o período conhecido como Era Vargas, que é um período de 15 anos em que o Brasil foi presidido pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas. E esse período ele foi extremamente importante porque ele foi um período de profundos impactos e transformações em todas as esferas da vida humana. Na vida social, na vida econômica, na vida política e na vida cultural do país. Profundas transformações. Transformações essas que colocam em forte crítica e começam a abalar as estruturas da primeira república que a gente viu até então, da república oligárquica, né? A república do café com leite, a república dos coronéis, a república onde era vigente o voto aberto, a fraude eleitoral, o curral eleitoral, a manipulação das eleições, onde não havia um projeto político sistemático de industrialização para o país, e onde as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais ficavam se alternando no poder, na presidência, tá? E ditando os rumos do país, da economia do país, né? O Brasil é uma economia cafeicultora, né? Uma produção monocultora voltada para a exportação. E Vargas, e tudo que Vargas representa, ele representa os interesses da nova classe média, da emergente classe média que está surgindo no Brasil, nos centros urbanos. A gente viu que, embora a gente não tivesse uma industrialização sistemática até 1930, houve alguns surtos industriais, principalmente ali no período da Primeira Guerra Mundial, né? Onde os países da Europa e os Estados Unidos deixaram de comprar o café, e o Brasil viu que precisava produzir suas próprias manufaturas, né? Então ali a gente teve um surto industrial, a gente teve a formação de uma classe operária, a gente teve um crescimento das cidades, especialmente São Paulo, a gente teve uma classe média emergente, a gente teve tenentes, os militares de baixa patente no exército começando a questionar e começando a querer direitos políticos, né, direito de votar, e os trabalhadores urbanos, junto com os trabalhadores urbanos que queriam melhores salários, né, a gente viu a greve de 1917, a gente viu os movimentos sociais. Então Vargas, ele gaúcho do Rio Grande do Sul, né, ele representava não só uma alternativa ao esquema paulista e mineiro vigente, mas ele vocalizava os interesses de todas essas classes que estavam aparecendo e querendo voz na sociedade brasileira. A sociedade brasileira estava se transformando e aquelas oligarquias já não conseguiam mais dar conta de atender às novas condições da vida no Brasil, tá? Então a gente viu que lá em 1929 teve a chamada Revolução de 1930 ou o golpe de 1930, né? O golpe é a palavra mais correta do ponto de vista técnico, porque realmente foi um golpe, né? Foi uma articulação entre as oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, que tinha rompido com São Paulo nas últimas eleições, né? E eles impediram a posse do Júlio Prestes, né? Antes do Júlio Prestes assumir, depuseram o Washington Luiz e impediram o Júlio Prestes de assumir a presidência. Então, tecnicamente foi um golpe, mas, embora tenha sido um golpe, para muitos foi uma revolução porque trouxe profundas transformações para o Brasil, tá? E esse período aí, ele vai se estender de 30 a 45 e já dá para perceber que então a democracia no Brasil ela não vai conseguir ficar por muito tempo vigente, porque se fosse um sistema democrático a gente teria eleições, né? E de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, como era na época, né? E não é isso que vai acontecer. Vargas vai ficar 15 anos no poder.
Então a gente tem que estudar cada uma dessas fases dentro da era Vargas para entender por que que isso aconteceu e quais são essas profundas transformações na vida econômica, política, social e cultural do Brasil. Para isso, gente, a gente tem que ter em mente a divisão da Era Vargas em 3 períodos, tá? A gente vai falar de cada um deles e temos que ir com calma, tá? São 3 períodos, então. O primeiro período é o governo provisório, né? É o governo provisório de 1930 a 1934. Aqui é provisório porque teve o golpe ou a revolução, né, como os próprios, como a própria Aliança Liberal e Vargas chamavam, né? E a ideia desse governo provisório era ficar provisório mesmo, né? Aí convocar novas, elaborar uma nova constituição para o país e convocar eleições. Então ele era provisório. Acontece que esse provisório vai acabar durando 4 anos, né? E depois vai ser elaborada, realmente vai ser elaborada uma constituição, uma nova constituição para o Brasil, porque aquela de 1891 estava muito velha, estava muito desatualizada, atrasada, e essa nova constituição vai ser realmente elaborada. Só que ela vai dizer que o primeiro mandato tem que ser o Vargas. Não vai poder ter eleição no primeiro ano de vigência. Então Vargas, em tese, ficaria de 34 a 38. Tá? Só que antes de 38, em 37, vai acontecer uma situação e ele mesmo vai cancelar as eleições e vai dar um autogolpe, vai dar um golpe na democracia brasileira e vai implementar o chamado Estado Novo, né? Que é o período ditatorial de Vargas, o governo ditatorial de Vargas, que vai de 37 a 45. Então olha que maluquice, gente. A gente tem um governo provisório de 30 a 34. Depois a gente vai ter uma constituição, um governo constitucional, que é um período democrático, entre aspas, tá? De 34 a 37. Depois a gente vai ter uma ditadura de 37 a 45, né? Uma ditadura brutal e violenta, inclusive, né? Então, por isso que Vargas, quando cai questão sobre Vargas, vocês têm que ter em mente as várias faces, os vários períodos de Vargas, né? Vargas era tenente, né? Vocês têm que lembrar do movimento tenentista, né? O tenentismo, ele era um representante do tenentismo lá desde a década de 20. Olha ele aqui vestido de tenente. Depois, ele, com a Revolução ou o golpe de 30, ele assume a presidência, né, como um líder tenentista, mas agora ele está na presidência, né? Aqui ele já está com a gravata borboleta, né, a faixa presidencial, mas para convocar, né, ele é o líder da revolução, para convocar novas eleições, elaborar uma nova constituição. Aqui a gente tem o Vargas no período constitucional, então ó, ele está segurando um livro. Esse livro é o Código Jurídico Brasileiro, é a nova Constituição. Então ele está bonitinho aqui, ó, governando sob democracia, né? Só que ele vai, em 37, dar um golpe de Estado. E ele vai passar a governar de forma ditatorial. Então ele está aqui vestido, né, de novo com as botas, né, representando um governo fortemente autoritário, um governo fortemente repressor, tá, das oposições, né? Então aqui ele está representando o Estado Novo, a faceta do Vargas do Estado Novo, da ditadura de Vargas. E depois de 45, gente, o Vargas ele não vai sair totalmente de cena, porque a partir de 46 entra um novo período democrático na história do Brasil e Vargas vai ser eleito pela população brasileira legalmente, tá? Em eleições convocadas democraticamente, Vargas vai ser eleito. E aqui esse governo ele não vai terminar, no último ano ele vai desferir um tiro contra o seu próprio peito e vai se suicidar deixando uma carta testamento ao povo brasileiro. Então são as várias fases de Vargas que a gente precisa olhar cada uma delas lentamente, tá? É o que a gente vai fazer.
Então, tendo em vista isso, que Vargas teve várias faces, várias épocas, a gente dividiu nessas 3 etapas, vamos começar a falar da primeira fase, o governo provisório de 30 a 34. Né? Bom, quando Vargas assume, gente, em 1930, a primeira coisa que ele vai fazer é atender às reivindicações dos grupos que colocaram ele no poder. É claro, gente. Se Vargas não subiu sozinho na presidência, ele teve apoio dos tenentes. Então ele vai apoiar os tenentes, ele vai atender às reivindicações dos tenentes. Ele teve apoio da classe média, então ele vai tentar atender os interesses da classe média. Ele vai ter apoio de parte dos trabalhadores, operários, então ele vai tentar atender os interesses dos operários urbanos. Vai tentar atender os interesses de todo mundo. Será que ele vai ter sucesso? Para agradar todo mundo é muito difícil, mas Vargas vai ser extremamente habilidoso. Tá? Então, o que ele vai fazer em primeiro lugar, gente? Para atender os interesses de todos esses grupos, ele vai ter que suspender a Constituição de 1891. Então está suspensa aquela Constituição elaborada pelo Deodoro da Fonseca, lembra? Que era a Constituição, a segunda Constituição do Brasil, né? A primeira foi a de Dom Pedro I e essa é a segunda de 1891. Aquela Constituição não vale mais nada, pode rasgar. Né? E uma vez que não vale mais nada, vamos elaborar uma nova Constituição. Né? E ele junta lá os tenentes, ele junta as oligarquias da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, todo mundo que apoiou ele para elaborar uma nova Constituição. Né? Acontece que nesse processo ele vai ter que nomear para os governos estaduais, tá? Seus interventores, tá? Quem são os interventores, gente? São os tenentes que apoiaram Vargas. Então ele vai falar o seguinte, ó, São Paulo, o governador está fora. Vou nomear um interventor aqui para governar o estado de São Paulo. O governador da Bahia, o Vargas vai falar, está fora. Vou nomear um interventor para governar a Bahia. O Santa Catarina, tá fora o governador de Santa Catarina. Eu vou colocar aí um interventor, que é um tenente meu de confiança, para governar o estado de Santa Catarina, né? Porque ele está provocando, está promovendo uma reforma na vida política brasileira e ele quer tirar aquelas oligarquias antigas, né, que ele chamava de velha, né, a República Velha, aquelas oligarquias da República Velha. Né? E é claro que ele vai agradar a alguns estados e vai desagradar outros. Né? Adivinhe qual é o estado que vai ficar profundamente desagradado com a nomeação de um interventor para o seu estado. Pensem bem, gente, quais eram os estados que tinham o poder político durante toda a Primeira República? São Paulo e Minas Gerais. Né? Mas Minas Gerais havia rompido com São Paulo. Então São Paulo ficou sozinho, né, e levou o golpe em 30. Então São Paulo vai criar um sentimento profundamente antivarguista, vai ficar profundamente ressentida com Vargas. Né? E Vargas ainda vai nomear como interventor do estado de São Paulo não um paulista, mas um pernambucano, chamado João Alberto Lins. Né? Então, imagine só, Vargas tira o governador do estado de São Paulo e coloca um pernambucano chamado João Alberto Lins, ex-tenente, amigo pessoal do Vargas, né? Passa a ser o governador de São Paulo. Né? Então São Paulo já está ressentida porque levou o golpe em 30 e está se sentindo humilhada. Né? E em 1932 São Paulo vai se levantar contra Vargas. Tá? As antigas elites do café, elas vão juntar forças, vão juntar seus homens, ela vai juntar a polícia do estado de São Paulo, ela vai obter apoio de uma parte da classe média de São Paulo e ela vai obter apoio de uma parte das classes trabalhadoras de São Paulo também, tá? Embora as classes mais populares tivessem alguma simpatia por Vargas, não são todos, tá? Uma parte vai ficar ao lado das elites paulistas mesmo, né? E a classe média também vai se dividir, uma boa parte vai ficar do lado, vai aderir
a esse levante de São Paulo em 1932, né? Que vai se chamar esse levante militar, né? Os paulistas vão inclusive pegar em armas e vão fazer uma guerra contra o governo federal de Vargas que vai durar 3 meses, né? Essa guerra ela é conhecida como a Revolta Constitucionalista de São Paulo, 1932. Então, durante 3 meses, São Paulo se armou, tá, para enfrentar as tropas federais, para enfrentar o exército brasileiro sob comando de Getúlio Vargas, né? Isso porque ela já tinha perdido o poder em 30 e porque foi nomeado o João Alberto Lins para o governo estadual, né? E aí, o estopim da coisa vai ser quando alguns estudantes da Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, eles vão organizar uma manifestação contra o Getúlio Vargas, conhecidos, né, esses estudantes nomeados Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, 4 estudantes, tá, que vão organizar essa passeata contra Vargas, e essa passeata ela vai ser fortemente reprimida, tá, pelas forças federais de Getúlio Vargas, né? Inclusive, o conflito vai ser tão violento, tão drástico, tão dramático, que esses 4 estudantes vão morrer num atentado, né? E Martins Miragaia, Drauzio Camargo são mortos, e isso gera uma profunda comoção dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, primeiramente, né? E os nomes desses membros, desses estudantes, vai formar a sigla MMDC. E essa sigla MMDC vai ser o nome do movimento que, após a morte desses estudantes, os paulistas vão utilizar essa sigla para dar nome ao movimento Paulistas às Armas, MMDC. É. E aí você tem inicia-se, né, o confronto armado entre São Paulo e as tropas de Vargas, né? E qual que era o objetivo dessa revolta de São Paulo? Essa revolta de São Paulo ela tinha por objetivo tirar o Vargas do poder, né, e colocar de volta as oligarquias paulistas, cafeicultoras, profe. De certa forma, não totalmente, tá? Porque ficou claro que depois de 30, o Brasil estava insatisfeito com essa prevalência de São Paulo e Minas Gerais, e São Paulo viu que não dava mais para manter o mesmo esquema de antes. Então, São Paulo, o objetivo de São Paulo em 32 era tirar o Vargas do poder e convocar uma Assembleia Constituinte para que aí uma nova lei, uma nova Constituição pudesse ser votada, tá, com participação de São Paulo, né? E essa guerra que vai durar 3 meses, São Paulo vai perder, tá? São Paulo vai perder, muitos paulistas vão morrer nessa guerra. Vargas vai humilhar, de certa forma, São Paulo, né? São Paulo vai ficar muito ressentida, tanto é que São Paulo é a única cidade do estado do Brasil que não tem nenhuma avenida chamada Getúlio Vargas, tá? Podem reparar. Todas as outras cidades têm, e normalmente a avenida principal da cidade, né? Rio de Janeiro, né? Curitiba e tudo mais. São Paulo é a única que não. E, embora São Paulo vá perder essa guerra em 32, o Vargas sacou uma coisa. Ele sacou que, embora ele vença militarmente esse estado, ele não pode. Seria melhor, o melhor a se fazer é uma aliança com o estado de São Paulo. E uma aliança estratégica, porque, querendo ou não, São Paulo economicamente ainda era muito poderosa, tá? E a oligarquia paulista dos cafeicultores ainda era muito poderosa. Então ele achou melhor fazer uma aliança. E aí ele vai fazer o seguinte: ó, São Paulo, vocês perderam a guerra, só que a gente não vai mais humilhar vocês. Porque eu, Vargas, eu sou muito habilidoso politicamente e eu quero que vocês participem da nova Assembleia Constituinte.
Então vamos fazer uma assembleia, vocês estão convidados, a gente vai fazer uma reunião para criar uma constituição nova para o país, para o Brasil, e vocês vão ter direito de participar dessa constituição, né? Colocando ali os interesses do estado de vocês, da oligarquia paulista, o que vocês querem para essa nova Constituição do Brasil. É claro que não vão poder mandar em tudo, né? Mas vocês podem participar. E aí os paulistas são obrigados a aceitar, aceitam, e eles passam a participar da Constituição de 34. E aí a gente tem a Constituição de 34 do Brasil, tá? Que é extremamente importante porque ela traz as principais transformações do período, desse novo período, dessa nova fase do Brasil com relação à República Velha, com relação à República Oligárquica. Tá? E a gente tem que saber o que é profundamente transformador aí nessa Constituição de 34, gente. Então, eu destaquei aqui três tópicos, 3 pontos que dá para a gente entender muito bem, visualizar muito bem por que foi importante essa época. Né? Primeira coisa, o primeiro tópico são os critérios de cidadania. Tá? Os critérios de cidadania mudam muito com essa nova lei de 34. Né? Primeira coisa, o voto passa a ser secreto. Se lá na República Velha o voto era aberto, aqui ele passa a ser secreto. E ele passa. Isso permite. Qual que é a vantagem do voto secreto, gente? Permite que as pessoas, o cidadão comum, possa votar sem ser inibido por um jagunço segurando uma garrucha, uma espingarda do seu lado. Né? Então, isso garante que as fraudes eleitorais não sejam tão à torto e à direito. Né? Isso permite conter um pouco as fraudes eleitorais, a manipulação dos votos, por isso o voto é secreto desde então. Tá? Uma conquista então aí nessa Constituição de 34, porque permite menos fraude, menos manipulação, o curral eleitoral lá dos oligarcas está sendo minado agora. Né? E olha só, quem é que pode votar também agora, gente? Mulheres, né? Então, as mulheres podem passar a votar a partir de 34, né? A partir de 34. Isso em teoria, tá? Porque a gente já viu que Vargas vai se estender no poder por muito tempo ainda, até 45, mas no pé da letra, agora as mulheres podem votar. Na Constituição anterior, de 1891, isso não estava escrito, não poderiam, tá? Então, mais um avanço aí, tá? Nos critérios de cidadania. Agora, olha só, quem que vai permanecer excluído do processo eleitoral, da participação política, né? Analfabetos, tá? Analfabetos não podem votar, só a partir de 88. Mendigos não vão poder votar. Militares até o posto de sargento também não vão poder votar, só militares da alta patente. Então ainda a gente tem uma camada grande de excluídos, considerando que o analfabetismo a maior parte da população é analfabeta ainda nesse momento, tá, gente? Mais de 50%. Então, mas melhorou um pouco, né, nos critérios de cidadania. Vamos ver agora o segundo tópico, que são os direitos trabalhistas. Será que melhorou a Constituição de 34? Vamos ver. Salário mínimo. Agora tem salário mínimo no Brasil. Salário mínimo, quem é que estava pedindo salário mínimo, gente? Lembra dos movimentos operários? Lembra da greve de 17? Quem é que estava pedindo salário mínimo? Os trabalhadores urbanos. Né? Então Vargas falou, vamos ter que agradar um pouco os trabalhadores, os operários ali, porque eles apoiaram a Revolução de 30. Então, salário mínimo. Jornada de 8 horas. Mais uma vez, Vargas atendendo os direitos dos trabalhadores. Proibição de trabalho de menores de 14 anos. Mais uma vez, Vargas atendendo aos interesses dos operários das cidades. Tá? Então, menor de 14 não pode mais trabalhar. Antes podia desde 5 anos de idade. Né? Férias remuneradas, olha só, mais um avanço aí nos direitos trabalhistas. Né?
Isso permite maior estabilidade do operário, isso permite uma produtividade melhor, né? Porque o operário trabalha agora bonitinho, ele trabalha com um trabalho todo regulado, então isso permite uma estabilidade, permite que ele se planeje, permite que a família dele fique mais planejada. E indenização na demissão sem justa causa, ou seja, se o patrão demitir o operário, vai ter que pagar uma indenização, tá? Porque senão não tem que ter uma justa causa, não pode demitir porque ele quer, tem que demitir por uma razão, né? Senão, indenização. Tudo isso está favorecendo o trabalhador, gente. Está favorecendo o trabalhador porque o trabalhador está tendo segurança, né? Então, são aí alguns avanços dessa nova Constituição. O terceiro tópico, gente, desse texto aí de 34 é o nacionalismo econômico. Então, olha só, do ponto de vista econômico, gente, o Brasil fazia o que até então, né? Ele plantava café e exportava café para o mundo, para a Europa e para os Estados Unidos, né? Agora, o Vargas vai dizer o seguinte, ó, gente, a gente tem que variar aí um pouco da economia brasileira, porque se a gente ficar só vendendo café, a gente fica dependente de todo o resto, né? Um país sem tecnologia, um país sem indústria, sem ferro, sem bauxita, sem minério, não consegue alavancar indústria nenhuma. E sem indústria, um país fica totalmente dependente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um país cresça, né? Um país que cresça, que seja autossuficiente. E aí o Vargas vai optar por uma política econômica de proteção das riquezas naturais do país. Isto é, as jazidas minerais, as quedas d'água. Quedas d'água, professor? Para que quedas d'água? Hidrelétrica, gente. Queda d'água tem tudo a ver com o fornecimento de energia. O país precisa ter energia em todos os cantos, tá? Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, todas as cidades têm que ter energia. Essa é uma realidade que vai ser implementada de um dia para o outro? Claro que não, vai demorar muito tempo ainda. Mas é um sinal de que ele está querendo investir no setor energético brasileiro, trazer energia para todo mundo, né? Jazidas minerais, para que serve, profe? Jazidas minerais, gente, para explorar o ferro. E faz o que com o ferro, gente? Com o ferro a gente faz o aço, e com o aço a gente faz uma série de produtos para construção. A gente faz prédio, a gente ergue edifícios, né? Com o ferro a gente cria peças para a indústria pesada, para o carro, para o ferro, para o trem, para o transporte, né? Tudo isso movimenta a economia. Então Vargas vai optar por uma diversificação da economia, não focar só no café. Claro que o café vai continuar sendo importante, vai continuar sendo o carro-chefe da economia brasileira até 1950, tá? Mas Vargas está sinalizando por uma política sistemática de valorização da indústria, tá? Muito bem, gente. Grupos políticos do período constitucional, né? É nesse período aí, gente, que a gente tem duas ideologias que vão surgir na Europa e vão se expressar com muita força aqui no Brasil, tá? E esses dois grupos a gente vai falar um pouco melhor nas próximas aulas, tá? Que são a ação integralista brasileira, né? De inspiração fascista, é uma ideologia que está surgindo ali na Europa, tá? E a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, socialista e comunista, inspirada lá na experiência da União Soviética, da Revolução Russa e da União Soviética, que a gente já viu, tá? Nas aulas de História Geral. Então a gente vai falar um pouco melhor desses dois grupos aí que vão começar a ter protagonismo político e social no período de Vargas, ok? Um abraço aí.